Olá, tudo bem com você, meu amigo, minha amiga? Tenda de Umbanda Zé Pilintra e Maria Padilha, Tata Caio de Omolu aqui. Se inscreva em nosso canal, deixando o seu joinha, ativando o sininho das notificações e, claro, compartilhando com seus familiares e amigos. Lembrando a você, quem puder, tiver condições, por favor nos ajude com Pix de qualquer valor e nós iremos lhe agradecer aqui em nosso canal. Legal? Bom, quando eu falo que a humanidade, da forma como ela está hoje, ela está perdida, de forma nenhuma eu estou mentindo, tá? Por quê? Eu aprendi dos meus avós, dos meus pais, que sábio é o homem que não fica dando murro em ponta de faca, mas que na hora certa, se necessário, sabe mudar de opinião, né? Porque não adianta, gente, vamos supor, por que falam para você fazer um curso vocacional, ou um teste vocacional, melhor dizendo? Para você não quebrar a cabeça, para você não ir para uma profissão que não é a sua, que você não tem, sabe, aptidão. Imagina uma pessoa que tem aptidão para ser um bom padeiro, um bom confeiteiro. De repente, por não fazer um teste de aptidão, certo? Ele se torna, não que seja profissão indigna, gente, entendam o que eu vou falar, tá? Um cara que teria um talento para ser um bom padeiro, um bom confeiteiro, se torna um metalúrgico. Um cara que teria o dom para ser um bom metalúrgico, ele se torna um relojoeiro. Um cara que teria o dom para ser um bom relojoeiro, se torna o quê? Um açougueiro. Essas pessoas iriam ter o quê? Não iam trabalhar satisfatoriamente, não iriam trabalhar com prazer e muito menos com amor. Esses três ingredientes que eu falei agora é o que faz a vida da pessoa ser melhor e mais feliz, né? Aí vamos supor, isso é um exemplo que eu dei. Vamos supor, tem uma pessoa que ela era católica. Se ela se tornar budista, misericórdia, o mundo cai em cima da cabeça dela. Principalmente se a família for de origem católica, né? Então, hoje em dia, tem essa coisa de que as pessoas, para cuidar das próprias vidas, não prestam. Mas elas querem cuidar da vida dos outros. É como diria um amigo meu chamado Mourane Guterres da Costa, que está junto ao Pai hoje, que Deus o abençoe. Ele falava uma frase que eu nunca me esqueci. O macaco, ele olha o rabo dos outros para sentar no próprio rabo. Ou seja, ele olha a vida dos outros para ele não ver que a dele não é perfeita. Percebe? E é isso. Muitas vezes aquela pessoa que te critica por você mudar de profissão, por você mudar de religião, por você não querer mais a mesma... Ai, que absurdo! Que loucura! Esse cara não vale nada! Ai, que horror! Qual o problema? Qual é o problema? As pessoas deveriam, com certeza,
cuidar mais da própria vida do que querer cuidar da dos outros. Às vezes a vida dela tá uma bosta, uma merda. Tá pior que um lixo. Mas ela quer cuidar da vida dos outros. Ela quer julgar o outro. Né? Isso é uma coisa desnecessária e ridícula. Bem ridícula. E eu diria mais. A pessoa faz isso por medo de descobrir que a vida inteira a vida dela não valeu nada. Né? Pode parecer loucura o que eu vou falar, mas esse fato de você ser um frustrado em qualquer área da sua vida que for, é que pode pôr a perder toda a sua vida. Se você for frustrado no amor, se você for frustrado na sua profissão, se você for frustrado na sua profissão, se você for frustrado em qualquer coisa, dificilmente você vai ser feliz na vida. E quando a pessoa cuida de julgar seu próximo, porque ele mudou de religião, ou de profissão, ou de repente de marido ou de esposa, é porque ele tem medo de ver que a vida dela não vale nada. Que ela lutou para nada. Então ela vai fazer o quê? Ao invés dela olhar para o espelho e ver que a vidinha dela não é perfeita, ela vai criticar e julgar o outro. Ou seja, aí entra aquele meme do Facebook, né? Do cachorrinho. Enfim, a hipocrisia. Por que ao invés de julgar o seu próximo, o seu vizinho, a pessoa que você conhece, você não olha mais para você? Eu dou um outro exemplo. Isso acontecia muito nos tempos antigos, no século passado. Hoje continua acontecendo, tá? Mas bem menos frequentemente. Ai, minha mãe é médica, meu pai é médico, eu vou ser médico. Que bosta de médico você vai ser, viu? Porque se você não tiver vocação, obviamente você não vai ter paciência de lidar com o paciente, né? Vai querer chegar às 8 e sair às 8:01, né? Você nunca vai ser feliz na sua profissão. Não é porque seu pai e sua mãe são médicos que você é obrigado a ser. Então quer dizer, antes de julgar o seu próximo, olhe para si. Avalie sua vida. Você é feliz? Muita gente, numa época que eu realmente estava a fim de mudar de religião, me criticou, mas não me perguntou por quê. Não me perguntou por quê. Por que naquela época eu queria mudar de religião? Porque eu estava de saco cheio de tudo que eu vejo dentro da nossa religião. Marmotagem, exploração, vagabundagem. E o pior é que quando você quer fazer uma denúncia, o que acontece? Aí você é julgado porque, segundo os próprios, dizem, né? Isso de uma forma aberta para horror de quem tem um pouquinho de vergonha na cara, o que acontece na religião tem que ficar na religião. O que está errado tem que ser mudado. Não existe a tradição
porque meia dúzia de xarope fizeram a tradição. É porque a tradição é o correto, é o certo. Percebe? E o que eu estava vendo e vejo até hoje é corporativismo. A mãe de Santo X é marmoteira, mas eu não vou denunciar ela, por quê? Porque ela é da minha religião. Se eu denuncio ela, a minha religião vai para o foco principal. Não é assim. Um trabalho espiritual que eu cobro uma média de 50 a 70 reais para fazer, eu descobri que um amigo meu cobra, sabe quanto, gente? Entre 200 e 300 reais. Exploração. Exploração. Ah, mas cada um tem o direito de dar seu preço. É? Eu acho que a gente tem que aprender a dar o preço justo. Quer enriquecer? Vá ser CLT. Ai, mas sendo CLT eu não vou enriquecer. E vai enriquecer usando a religião, que é algo sagrado? Será que quando você partir daqui pro Orum, você vai ser recebido pelos orixás ou pelos espíritos inferiores? Simples. Há uns 2 anos atrás, 2024, só em 2024 tiveram vários casos horripilantes de abusos sexuais acontecendo dentro de Hong Kong. E ninguém fala nada. Um pouco antes, aconteceu aquele caso do Iaô, que o pai de santo, aquilo para mim não é pai de santo nunca, impediu de tomar seus remédios no Hong Kong e matou o bichinho. Um menino de 18 anos, praticamente uma criança. E ninguém mais fala nada. Então por isso que eu queria sair da religião. Vergonha. Porque eu tenho meus defeitos e minhas falhas, mas tenho minhas virtudes e qualidades. Eu fui criado, tá? Por vários pais de santo dignos e honestos, que me ensinaram a mesma coisa. Tá? E eu voltei para a religião porque meus filhos de santo pediram pelo amor de Deus para mim não sair. E quando eu continuei na religião, percebi que eu continuei, não foi só pelos meus filhos de santo. É porque eu também amo essa religião. E com certeza eu seria muito infeliz se eu estivesse em outra religião hoje. Então, agora vocês sabem o porquê. E falo, não é feio você mudar de opinião. Feio é você não mudar de opinião e querer julgar seu próximo. Ou seja, você quer ser infeliz e quer que os outros sejam infelizes como você. Tá bom? É isso que eu precisava falar no dia de hoje. Que você tenha um ótimo e abençoado dia. Fique com Deus. Muito obrigado pelo seu carinho e sua companhia. Muito axé para cada um de vocês.